Fala galera do Ponto a Ponto, Brasil no Tênis, estamos aqui hoje no nosso quarto episódio, sem Isadora, mas eu troquei a minha co-host por um convidado que joga um pouquinho mais de tênis, quase nada, só um pouquinho. Marcelo Zorman, diretamente de Iasi, na Romênia. Querido, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o convite. Sei que você tá enrolado, encaixou a gente aí entre um treino e outro, um físico, quadra e tudo, mas enfim, bem-vindo e muito obrigado por nos dar a presença essa semana. Fala galera, Marcelo Zorma na área. Basicamente, obrigado. Não, tô brincando, tô brincando. Agradecer o convite aí, o espaço e vamos ver. Espero que tenhamos uma conversa muito boa. É nóis. Bom, você tá em Iasi essa semana, é um Challenger 100, né? Como é que estão as coisas por aí na Romênia? Já cruzou com o Conde Drácula? É, Cara, não, o torneio aqui é muito legal. Nunca tinha vindo para cá, só tinha escutado falar, porque o Felipe foi campeão aqui em 2022, se eu não me engano. E Rafa, Orlando e Menezes tem troféu de duplo aqui também. E falam muito bem, a cidade parece ser bem legal. Não consegui ainda sair para dar uma volta, mas torneio muito bacana, muito bem organizado. Tem toalha personalizada do torneio. Bom, torneio realmente muito bom. E aqui tá menos quente que a Itália, pelo menos, e os outros lugares. Então, as condições agradáveis. Há umas semanas atrás você estava na Itália, eu lembro que você me mandou uma foto do termômetro marcando 44, né? Ainda fiquei brincando, falei, tá no Rio, cara? Pois é, eu tava tendo uma onda de calor ali na Europa e acho que todos os lugares estavam tendo calor histórico, assim, nos países. No geral, assim, tá pior de jogar no Brasil, que você mora em Lins, mas treina na ADK, onde o clima já é um pouco mais ameno, né, ali em Itajaí, mas você jogou algumas vezes aqui no Rio Open, então assim, traçando um comparativo meio de padaria, tá pior que jogar no Brasil ou tá mais ou menos a mesma coisa? Cara, eu acho que fica mais quente, é mais quente aqui. Parece que, eu não sei se também porque é mais horas do dia com sol, porque acaba clareando ali por volta, sei lá, das 5, 5 e meia, e vai escurecer só depois das 10h15, 10h30 da noite. Que isso, Então, velho? e eu acho que o momento de mais calor aqui, diferente de para nós, que é geralmente, sei lá, ali meio-dia, 1 hora mais ou menos, aqui é mais ou menos ali das 2 às 4 da tarde. Então, tá realmente muito quente. E eu acho também que eles estão menos preparados para o calor do que nós, né? Em questão, por exemplo, de não são todos os lugares que tem ar-condicionado. Eles estão tendo que meio que aderir ao ar-condicionado, assim. Hotel, por exemplo, na Itália é raro ter o ar-condicionado esse, que é tipo o split que a gente tem, né? Geralmente aqueles são ar-condicionado geral, mas, cara, não resolve muita coisa. É mais pra E, climatização do que pra esfriar em si, né? e os clubes, assim, as estruturas, eles não estão preparados para todo esse calor, né? Porque, realmente, eles têm o verão aqui 3 meses no ano, então então, eu sempre gosto de falar que a gente passa mais calor aqui na Europa do que no Brasil, só que a gente acaba passando mais frio aí do que aqui, porque eles estão preparados para o frio e a gente nem tanto, né? Com questão, por exemplo, assim como o Brasil, é raro ter gente que tem aquecedor em casa, por exemplo, Sim. que é só Aquecedor, uma, lareira. uma pequena parte do ano que faz muito frio, assim. Então, é meio que são lugares diferentes, assim. Mano, eu acho que eu só vi aquecedor aqui no Brasil umas duas vezes em área de serra, assim, que realmente fazia um frio bem fora da curva pra Rio de Janeiro e tal. Mas, assim, foi a primeira vez que eu vi, tanto que eu não sabia usar aquele aquecedorzinho elétrico, que é tipo, É, parece uma caixinha de som, né? Eu nunca tinha é, visto no, aquele troço. no sul são lugares que tem mais aquecedores, assim, que mais. A gente que aí, eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, por exemplo, em Minas ali, cara, se tiver 3 casas com aquecedor, vai ser Porra, muito, tá mas ligado? Lins faz um calor nível Rio de Janeiro, né? Não tem É, inverno lá. mas, mas tava fazendo, cara, 12, 10 graus esses últimos tempos, então Nossa.
pessoal tava passando bastante frio. Meu amigo. E aí, bom, só seguindo, aí você vai jogar com o indiano, né? Você já jogou com esse cara algumas vezes esse ano, não foi? Não é a primeira vez que vocês É, estão. a gente tá meio que numa parceria fixa, que é o Arjun Card, e a gente jogou ali, acho que foram 4 semanas antes, e agora a gente joga mais 4. Estamos tentando encaixar essa parceria aí, que também a gente está com um ranking parecido ali, e Uhum. tentando subir juntos. Vamos pra cima, né? Bom, você falou um pouquinho da estrutura do torneio e tudo mais. É um Challenger 100, né? Pra quem não sabe, é a terceira categoria de torneio abaixo de ATP, né? É 100, 125, 175. Mas 175 é só em segunda semana de Masters 1000. Então, basicamente, esse é o segundo maior Challenger que a gente tem aí espalhado normalmente pelo circuito. É, Já que a gente está falando de dupla, vamos começar pela polêmica, né? A gente conversou bastante semana passada aqui no WhatsApp, trocamos algumas figurinhas e tal, sobre esse plano da ATP de reduzir as duplas. E assim, reduzir porque a gente não pode dizer que eles estão tentando acabar, porque senão dá processo, né? Mas basicamente, se você vai reduzir Masters 1000 para 16 duplas e ATP 250 e 500 para 8, você vai acabar com as duplas, não tem para onde fugir, né? Basicamente, até porque a ideia depois, o passo seguinte seria em 2030 reduzir pela metade de novo, né? Uhum. Então, iria, sei lá, para 8 e 4. Então, realmente, basicamente, acabaria com. É, eles não estão acabando. Eu acho que uma conversa que estava tendo com o Rafa até ontem é que eles estão acabando com uma parte do esporte, na verdade, assim, porque não é como se a dupla foi introduzida recente ou alguma coisa assim, não, é algo que faz parte do tênis em si, entende? Eu não sei nem, sei lá, alguma analogia para fazer para tentar deixar mais claro, mas é realmente uma parte do esporte, é uma modalidade do tênis, eu diria até. Porque nas Olimpíadas ela vale medalha, assim como, sei lá, o atletismo tem várias modalidades, o tênis tem, a dupla é uma modalidade do tênis. Né? E acabaria com uma parte do esporte, assim, no geral. E um órgão que, em teoria, é uma associação, o nome já diz, que seria para defender os jogadores, né? Mas eu acho que em algum momento no meio do caminho, a ATP meio que perdeu essa, acho que é a essência mesmo, assim, de governar, de defender os jogadores para ter virado um business, né? Tanto que, se você pesquisar, em teoria, é um órgão Eu ia de falar isso, fim, fins não que não tem, lucrativos, né? fins lucrativos, né? Mas acabou que eles tratam como um business. E eu entendo que os torneios, realmente, os organizadores de torneios fazem os torneios para realmente para ter lucro, é um negócio. Mas a ATP ela deveria ser para nos proteger e nos ajudar, mas Tá, mas se aí, perdeu, se a gente partir do princípio que é o seguinte, a ATP não organiza os torneios, ela regulamenta, não é isso? sim. Eu lembro que Uhum. eu lembro que eu conversei com um brasileiro, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um cara que foi manager do Federer e era diretor Uhum. de Cincinnati ali em 2017, mais ou menos. Eu entrevistei ele e ele falou: olha, os Grand Slams funcionam como uma empresa, os Masters 1000 funcionam como uma empresa, porque na época falava-se muito do Rio Open virar um Masters 1000, né? Entrar ali no lugar de Miami e tal. E aí ele falava assim, então é como se fosse um board acionário de uma empresa. Você só entra se os outros sócios concordarem de você entrar. Então, assim, até onde eu entendo, me corrija se eu estiver falando besteira, a ATP regulamenta as empresas que organizam torneios de tênis. Não é isso? Sim, em teoria, eu acredito que esse é um dos trabalhos da ATP, é isso. É exatamente Então isso. não sai da caixa deles a organização, por exemplo, desse torneio que você tá. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve agora em Piracicaba e a organização do torneio era toda do Instituto Esportes. Você só tinha lá da ATP os referees, né? O pessoal que mesmo assim são pessoas contratadas, não são da entidade em si. Hoje em dia eu não sei explicar, eu não posso dizer exatamente como funciona, mas eu acredito que
eles com certeza ajudam, porque isso, acho que isso é uma parte da ATP fazer de é, ajudar em premiação ou coisas do tipo, sabe? Mas é, eu não sei dizer exatamente como funciona essa questão, mas é exatamente isso. Eu acho que em algum momento é, a ATP perdeu um pouco o sentido dela de, seja por questão financeira ou alguma coisa do tipo, onde eu acho que se perdeu esse sentido de proteger os jogadores. Assim, sabe? Nesse caso, eles estão querendo, é, basicamente, é, eu diria que acabar com carreiras mesmo, assim, porque vai ficar um negócio inviável, sabe? Hoje em dia, o cara que é 70 de dupla, 60, provavelmente, o cara consegue viver do tênis. E aí, óbvio, envolve, além dessa questão, eu acho que de matar uma parte do esporte, ela vai acabar, tipo, influenciando em muitas vidas, né? Em na vida de muitos profissionais, de muitas pessoas, né, cara? Não Uhum. só profissionais que trabalham. Né? É, porque o Cosenza, ele fez um. Eu ainda não fiz o meu vídeo, né? Ainda vou fazer essa semana. Na verdade, eu fiz, mas eu não gostei de como ficou e vou regravar. Mas eu gostei muito de um ponto que o Cosenza teve numa conversa com o Romboli. Que assim, quando a gente fala de tenistas, de duplistas, vai acabar com duplistas. Primeiro que já é uma quantidade absurda de gente que vai ficar, entre aspas, desempregada. A gente começa por aí. Se a gente for abrir o ranking de duplas da ATP hoje, tem, sem contar a galera que tá empatada ali, porque tem muita, para baixo dos 900 tem muita gente com ranking empatado, né? Mas o Uhum. ranking da ATP vai até 2721. Então assim, dá Uhum. pra falar que por baixo você vai desempregar 2721 pessoas. Pra começar, para começar. Né? Porque assim, mas abaixo dos challengers é a ITF que manda. Cara, se um começa, o outro vai seguir. Não tem como. A ITF não vai ignorar essa movimentação da ATP e manter um circuito de duplas só em duas classes de torneio, que é M25 e M15. Isso não vai acontecer. Né? Isso daí a gente pode esquecer que provavelmente não vai acontecer. Mas uma coisa que o Romboli pontuou é o tanto de treinador, de preparador físico, de fisioterapeuta, de tanta gente que acompanha, principalmente os duplistas de elite, que vão acabar saindo do circuito. Que é uma coisa que ninguém leva muito em consideração nesse debate. Mas aí eu acabei entrando até no meu vídeo numa questão que eu achei muito mais interessante até do que isso, que é o egoísmo do fã médio de tênis. Porque assim, a gente tá conversando de um jornalista para um atleta profissional, então a gente já tá olhando o prisma por um lado muito mais técnico e profissional da coisa. Só que eu vejo muita gente assim, mas pô, tem que acabar com o circuito de duplas, que não tem publicidade, não tem isso, não tem aquilo. Beleza, aí eu penso o seguinte, imagina o carinha lá, o seu Zé, que dá aula lá no interior de Lins, cobrando seus 250, 300 reais a hora aula. Quando o Zorman se aposentar porque acabou o circuito de duplo, o Zorman vai fazer o quê? O Zorman vai dar aula de tênis, né? Aí o seu Zé de Lins vai ter que competir com um cara que tem sei lá quantos títulos de Challenger, jogou Rio Open, semifinal de ATP, campeão de Grand Slam em juvenil, medalha de ouro olímpica juvenil. Pra que o pessoal vai preferir pagar os 300 reais de hora aula? Pro seu Zé lá, que jogou terceira classe no Interclubes do interior de São Paulo, ou pra um cara que correu o circuito internacional? Né? E assim como você tem o Luizinho Brito, tem. Cara, tem tantos outros nomes aqui que eu falei, eu pesquisei, mas eu acabei Uhum. esquecendo da galera brasileira que é, assim, acabaria nesse meio, né? Mas assim, Paulinho Saraiva, que joga muita dupla. O próprio Rafa Orlando são caras que provavelmente também acabariam debandando para esses lados. Talvez o Romboli, assim, que são caras que têm resultados muito mais altos e tal. O próprio Gabriel Sidney também é outro que, porra, com a mídia que tem, meu irmão, não tem um professor de tênis que ia sobreviver perto dele. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco, assim, trazer um pouco esse lado pro debate, porque o que me incomoda quando a ATP faz isso e quando o público apoia é como se você só pudesse ser engenheiro mecânico se você trabalhar numa montadora absurda, uma Mercedes da vida.
ou na Fórmula 1, ou no Campeonato Mundial de Endurance. Se você não trabalha em nenhum desses lugares, não, você não pode ser engenheiro. Você só pode ser professor se for universitário. Se você dá aula na escolinha do bairro, não, você não pode ser professor. Você só pode ser jornalista se você for jornalista da Globo, da Casa TV, ou âncora de TV. Agora, se você é do Brasil, não tem, não, você não pode ser jornalista. Eu acho que basicamente o que a TP fala quando faz essa movimentação, ela fala isso pra vocês, né? Você só pode ser tenista se for de simples. Que é basicamente o que eu tava falando, que o Rafa me abriu muito essa visão também, quando a gente tava conversando ontem, que é isso, você vai matar uma parte do esporte, você vai mexer no ecossistema do esporte, no geral, né? Não é só a questão da dupla, ou enfim, você tá mexendo no esporte, né? Você tá, tipo assim, não é mudando, fazendo uma mudança para melhor, porque até porque nem eles têm um plano tão bem planejado do que estão fazendo, entendeu? Então, e, e a questão também é que é isso, meio que o que eu vejo é que o circuito de duplas ele não tem o básico, que é essa questão de publicidade, de divulgação, né? Uhum. O ano é 2026 e, tipo assim, os caras têm um produto que eles não. Eu não sei qual é o. Isso é uma discussão, um pedido que não vem de hoje, vem da época Marcelo Melo, Soares, irmãos Brian, tipo, lá atrás, quando realmente começou as redes sociais, que os caras até queriam tirar do próprio bolso os jogadores para pagar uma equipe de mídia para ter, sei lá, que seja um Instagram exclusivo da TP de dupla, sabe? E os caras são muito relutantes com isso e acho que de uma forma geral também, a ATP é muito restrita e fechada essa questão da criação de conteúdo. E a dupla é um produto deles que eles realmente, não sei, eu acho que o medo dos caras é, sei lá, divulgar isso, Não se, faz sabe, mostrar sentido, que né? mostrar que tem números, que tem retorno e, cara, e aí os caras vão ter o que para onde correr e o que fazer, sabe? E aí que não faz muito sentido, porque realmente é como se você, sei lá, você tem um mercado, só que você esconde um tipo de produto lá do seu mercado, entendeu? E, e é bizarro, porque hoje em dia, se você for ver, qual que é uma das primeiras coisas que alguém faz quando vai abrir um negócio? É criar uma conta no Instagram. Tipo, você decide o nome e logo em seguida você já vai, sei lá, criar a conta lá para segurar aquele arroba do nome da loja, da empresa, ou o Sim, que sim, seja, sim. sabe? Ah, e todo mundo fala que se você E, não existe no mundo digital, você não existe, né? E a ATP trata as duplas como se não existisse. e aí, e isso é muito restrito de uma forma geral. Eu acho que é muito arcaico até a palavra, porque ninguém pode produzir um conteúdo, sabe? Você não pode, eu não posso, por exemplo, chegar e querer fazer um vídeo para o YouTube analisando os jogos, analisando a rodada, é, notícias mostrando os highlights, por exemplo, sabe? Uhum. E, cara, é bizarro, Ah, não, porque isso daí, pra quem não sabe, a Tênis TV, ela é o streaming oficial da ATP. E recentemente, não porque a gente parou de usar, mas no início ali que eu entrei no Brasil no Tênis, 2020, 2021, a gente tomava muito strike por usar vídeos da Tênis TV. Que não pode. basicamente era pegar o vídeo, baixar e dar o crédito, né? Não, mas nem se for porque eles postam highlights de um dia, por exemplo, do torneio no YouTube. Você não pode reagir àquilo. E se você for ver, sei lá, você pega hoje em dia, sei lá, um dos maiores negócios que cresceu no mundo é a Casa TV. Que começou de um cara reagindo a vídeos e reagindo a, por exemplo, o gol da rodada. Eu, eu sei porque, cara, eu era um desses caras que tava lá domingo à noite, tá ligado? Vendo o Casé reagir ao, sei lá, Bahia e Sport. Eu tava lá, entendeu? E, tipo, olha o tamanho, a proporção que se criou do negócio. Né? Isso foi bom pro futebol em si, sabe? Mudou tudo, teve que fazer a Globo, que é a Globo, se mexer, teve que fazer muita gente se mexer em relação a, a transmissão, a tudo. Então, Mas eu e acho eles que não. isso, É um negócio muito restrito. isso além da ATP, também cai um pouco na questão da plataforma. Porque se a gente for comparar, entrando um pouco mais na parte técnica, a ATP hoje posta muito mais conteúdo no Instagram do que no YouTube, por exemplo. E aí, no YouTube você pode trabalhar com. Tem uma área cinza
do YouTube sobre essa questão dos direitos, né? Vídeo que o Justin Bieber fez no Uhum. Coachella, que ele vendeu o catálogo inteiro deles de música, e aí para fazer um show onde ele não precisasse pagar royalties para quem é dono do catálogo, ele meteu um laptop no palco e foi cantando em cima das músicas dele que estão no YouTube. Então, assim, essa região cinza que existe no YouTube permite esse tipo de coisa. No Instagram já não tanto, são regras Uhum. diferentes de plataforma. E aí a ATP nada de braçada nisso. Não só a ATP, como outras entidades também, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve o credenciamento negado em Roland Garros porque o Brasil no Tênis é um veículo de mídia, precisaria trabalhar com vídeo e tudo mais, e de acordo com as regras de broadcasting de Roland Garros, você não poderia, se você não é detentor dos direitos de transmissão, você não pode produzir nenhum tipo de conteúdo de vídeo lá dentro. Eu discordo, a gente está em 2026, né? Tudo. É o que a gente acabou de conversar, tudo funciona na tela do celular, tudo funciona em rede social. O que E. viraliza hoje em dia é corte, né? Tipo, Exato. são os cortes, né? Tipo, e, o próprio Bonfo, o cara tem no Instagram, foi uma reviravolta, acabou sendo melhor pra ele, mas, cara, imagina, tipo assim, é bizarro, sabe? Não, e é É, curioso porque o Bonfa teve, assim, lá vou eu bater no. Desculpa, Roland Garros. Mas o Bonfa teve o Instagram dele cancelado. Só que se você olhar o contexto da situação, era um influenciador assistindo a um torneio de tênis como espectador. Ele não, até onde eu sei, ele não estava credenciado. exato, mas igual, Então, tipo, cara, não que também o cara tava transmitindo o jogo, tá ligado? não, ele fez um story na quadra. Quer dizer, se você. Se eu, Marden, jornalista, pego o meu din-din, vou pra Wimbledon, ou vou pro US Open agora, eu não posso postar nenhum story lá. Se eu postar story, acabou, porque eu não sou uma pessoa. Enfim, esse tipo de coisa me irrita muito nessa jogada dessas entidades, e é engraçado porque, assim, dentro da minha visão, se não existem vocês, simplistas e duplistas, porque querendo ou não, circuitos duplas dá dinheiro pra TP, ponto. Com certeza, isso é inegável, né? Porque é uma questão que, cara, é impossível. É impossível. Os caras, eles só falam alguns números, tentam falar coisas que não fazem sentido. Porque, cara, o que eles devem ganhar com direitos de, por exemplo, de sites de aposta, né, é um negócio. Total. Porque, assim, é bizarro, porque deve ter alguma coisa relacionada, porque, por exemplo, na ATP 250 tem vários jogos que você não consegue assistir se não for em site de aposta, nas duplas. Não tem no Tênis TV, e a única maneira de você assistir, sei lá, a primeira rodada lá do Rafa e Orlando no ATP 250 de Houston contra, sei lá, não sei quanto que eles jogaram. Burruchaga e Tirante, Ah, por não, exemplo. isso é Cara, verdade. Isso é verdade. você tem Primeiras vários rodadas de jogos que. 250 não tem na Tênis TV. Quando você jogou Houston, e aí eu posso falar isso sem, né, não tem compromisso nenhum, mas quando vocês jogaram Houston, você e o Romboli, até até as quartas de final eu assisti por uma casa de aposta que era o único lugar que tinha. Exato. E com certeza deve ter alguma coisa por trás. Porque para você poder assistir, você tem que criar uma conta e você tem que ter pelo menos, sei lá, R$ 1 ali. Então, Exato. meio que você também está induzindo a pessoa, tipo assim, pô, depois você criou a conta, você tá ali dentro, aí você fez tudo isso aí para assistir um jogo, cara, daqui a pouco você bota um, tá ligado? Exato. Então, Exato. Não, e assim, se a gente for puxar pra esse lado, tem uma coisa que é muito mais absurda do que isso. Como que você entra num torneio ATP 250? Porra, eu já cobri alguns. 500, 250. Como que você entra num torneio ATP 250, mete uma câmera, puxa um cabo de rede, liga num servidor e transmite sem ninguém ver, sem ninguém te dar permissão? Caralho, sabe? Quando vocês jogaram no Rio Open, pra eu entrar credenciado como jornalista, pra eu entrar na quadra central pra fotografar vocês, eu precisei pedir autorização pra direção do torneio. A direção de mídia do torneio, na verdade, de imprensa. Aí você vai querer dizer pra mim que a casa de aposta entrou lá e colocou uma câmera e tá não, não, transmitindo, não. Não, não, entendeu? óbvio que não. Não é óbvio que não. E vou mais além do que isso. Eu acredito que não tenha mudado hoje, mas lá em 2018, talvez, a gente estava. Eu fui parte de um projeto de mídia de diversos esportes, assim. E na época, o dono da empresa teve a ideia de tentar botar o live scoring geral da ITF, que é ITF, ATP, WTA, no site.
E na época ele descobriu que isso era vendido, inclusive vendido diretamente para as casas de aposta. Uhum. Então assim, cara, a gente sabe, Brasil no tênis tem problema pra caralho com apostador. Você viaja o circuito, você deve saber milhões de histórias e tudo mais. A gente sabe que o maior fluxo de apostas acontece nos torneios menores. Quantas partidas de torneio Challenger já aconteceu ali no início dos anos 2020 do streaming ser derrubado por um número exacerbado de acessos e aí os caras procurar em casa de aposta e tá todo mundo apostando lá em cima e aí não, derruba o streaming. Porra, a gente sabe que no fim das contas e aí isso sou eu falando, tá? Não tô imputando nada nele. Quando eu falo a gente sabe é a comunidade do tênis, porque a gente que tá aqui fora, a gente sabe como funciona. A gente sabe que a coisa se retroalimenta. E aí os caras vêm e falam que essa patifaria toda é pra aumentar 10% de premiação em primeira rodada de Masters 1000. Tipo, com todo respeito à audiência, mas vai tomar no cu, né, cara? A organização tem que ser sem fins lucrativos. Eles não conseguem, sei lá, reduzir o lucro de alguém pra aumentar 10%? Cara, é por isso que tem muita coisa errada, assim, sabe? E aí, a briga dos uplistas não é de hoje, é o que eu tô falando, é da época que, cara, os irmãos Bryan jogavam ali, que eu acho que já chegou a um ponto dos caras meio que, 2005. não sei, 2005 não sei teve se uma treta ameaçaram ou parecida, realmente assim. entraram com processo de verdade. E, cara, pra você ver, já faz mais de 20 anos e que a gente está até lutando um pouco pelo básico, assim, sabe? Essa questão de divulgação e tudo mais. E não é que os uplistas, no geral, a gente está fechado em não quer, assim, não quer, tipo, sabe, ser maleável em algumas coisas, mas cara, é que realmente os caras não fazem o básico, entende? E essa questão, por exemplo, da divulgação. Então, assim, é bizarro. É simplesmente bizarro. E assim, dentro do que você vê, do que você vive, do que você conversa, qual é a opinião geral entre os atletas, tanto de simples quanto de duplas, sobre o que está acontecendo? Cara, de simples eu não sei. Realmente eu não sei, assim, sei de uma opinião ou outra, mas falaram o que falaram. Mas, óbvio que dupla, ninguém tá contente. Porque é isso, cara. Nem mesmo os caras que estão ali em cima, sabe? Que em teoria não seriam afetados por essas mudanças. Mas os caras entendem que, tipo assim, cara, não existe, né? Porque é uma questão de, cara, você tá matando uma parte do esporte, entende? E assim, o cara, beleza, o cara tá lá agora, mas daqui a pouco o cara machuca e coisa, ele cai e ele também não vai ter o que fazer, entende? E o próprio sistema que, assim, proposta deles e tudo mais, eles nem têm ideia do que estão fazendo, porque como que um cara faria, por exemplo, para entrar ali, sabe? Para, Uhum. tipo, furar essa outra barreira, entende? Então, é tudo muito confuso, tudo muito, como posso dizer, não são em pratos limpos, sabe? E são coisas, tipo, Tudo muito meio, cinza, né? meio, sabe? Meio sombrio, assim, meio nas Na escuras, sabe? surdina, né? E assim, eu não sei E, se você, eu não sei se você pode falar sobre isso, não sei, é porque não sei se tem um compliance dentro da ATP, realmente eu não entendo. Mas existe alguma coisa quando você se profissionaliza, algum contrato quando você se afilia à ATP, porque inicialmente você paga um fee para se afiliar, né? Eu sei que a ITF tem isso e depois para jogar os torneios da ATP você tem que pagar também. Mas existe alguma sim, coisa que proteja você, tipo assim, ah, não, eu sou membro dessa associação, e aí por associação a gente entende na lei brasileira que a associação é como se fosse uma. Não é uma comunidade, mas é uma cooperativa, né? E na verdade não é assim sim. que a ATP funciona. Cara, ah, não sei se. Daí teria que ver, Não, tipo, não, eu tô te quando você perguntando, eu tá. tô te Não, eu tô perguntando falando, porque tipo na minha assim, cabeça, assim, quando você vai pagar lá o Players Only, por exemplo, você tem que aceitar os termos de condições, entendeu? e os Então, termos e você. condições no meio tá assim, eu vendo minha alma pra ATP, agora eu sou parte dela. Entendeu? E como Cara, eu tenho um certo login de Player Zone aí, provavelmente quando eu fiz o primeiro login, eu isso, também doei a minha alma pra TP, tá? Ó. cara,
eu vou começar a próxima vez que for renovar e tal, eu vou ler, que vai que, né, os caras estão botando ali no meio que, tipo assim, tipo assim, quem aceitar, tá aceitando as mudanças pra acabar com a dupla, tá ligado? Eu Então, tipo, abro isso mão de tudo, todos os meus direitos civis como cidadão em nome da TP. tipo isso, Não, assim. eu pergunto porque assim, você tá numa associação, você tá numa. Pensando assim, meio que juridicamente falando, dentro da minha ignorância, você tá numa associação, você tá num sistema que se formata daquela forma, aí a direção dessa associação quer mudar isso de uma maneira meio que arbitrária. Porque assim, se são 2.700 jogadores, pelo menos, eles apresentam isso para 50, a não ser que os 2.700 tenham eleito esses 50 como representantes deles, está errado. Já começa por aí, isso daí é universal. É, mas se eles acabam, eles precisam alocar vocês em algum outro lugar. Não tem como simplesmente expulsar vocês da associação. Cara, é por isso que eu falo Quanto muito, mais a gente tipo, cava, mais sem sentido o negócio fica, né? porque, cara, é isso, entendeu? Tipo assim, é uma associação de tenistas, mas aí quando vai votar, por exemplo, para presidente, o pessoal acho que, eu não sei exatamente, mas supostamente ali o que eu sei é que, por exemplo, diretores de torneio e coisa tem o voto dos caras pesam mais do que de jogadores, do Cara, conselho, tipo assim, tem, então, tem cara, uma você regra vai disso vendo em algum que lugar, eu já li, mas eu não lembro. O Bruno Soares me contou, me explicou certinho isso quando ele era membro do conselho. Mas aí lembrar disso é foda. Mas sim, então, mas é algo assim. vota diretor de torneio, vota diretor de federação, velho. Exato, mas aí, sei lá, se tá empatado, quem decide é tipo, entende? Nunca é o lado dos jogadores, no caso. Entende? Sim. E mais assim, uma coisa que a gente não, a gente nem entrou no mérito e eu meio que falei disso no vídeo que eu fiz e que eu vou precisar refazer, é que assim, se a gente for tirar a dupla, a gente tá falando sobre importância financeira, a gente tá falando sobre jogadores tendo seu ganha-pão ali, mas se a gente for tirar a dupla, se a gente acabar com as duplas que começaram a ser disputadas em 1881 no US Open e 84 em Wimbledon, eu fui pesquisar aqui para criar problema. Quando esquece dupla, quando teria sido o último grande resultado brasileiro no circuito profissional masculino de tênis? É, Dupla não se existe. for. Não, Brasil Mano, principalmente, né? Não a só gente já tá há masculino, feminino, 25 mas. anos sem um Masters 1000. Eu não tô falando nem Grand Slam, não. Tá? A gente estaria há Sim. 25 anos sem Masters 1000. E a gente tá falando de tênis masculino. Se a gente puxar pro feminino, a gente continuaria sem uma medalha olímpica. Não, tem isso também, pra ver que exato, Entendeu? é isso. É uma questão do esporte, entende? Não é como Exato. se, cara, não sei, eu tô pensando na analogia até agora, assim, e tipo, é como, sei lá, se a CBF resolvesse que a Série A do brasileiro não tem mais divisão, quem tá ali dentro é tipo assim, nós vamos reduzir para 16 times, ninguém cai, ninguém sobe, e cara, E e tipo quem tá da assim, Série B pra baixo, acabou o time, morreu todo mundo e é isso aí. tipo, os caras vão estar jogando ali, ninguém sobe pra Série A e fechando, tá ligado? Em quem vende, porque ainda é duro, é duro, é foda. Não, é complicado. E assim, eu fiz uma. Eu fiz um ensaio, tava conversando isso com alguns amigos meus. Eu falei, cara, é que não existe se na história, né? Como diz o Nadal, if it doesn't exist, but. Mas será que o tênis brasileiro teria sobrevivido como instituição sem as duplas? Porque assim, falar hoje é fácil. Você chegar em 2026 e falar assim: ah, foda-se dupla, vamos acabar com essa merda. Mas assim, de 2014 a 2026, qualquer ser humano que botou o pé em pelo menos um dia de Rio Open viu que aquela quadra 1 atola de gente, independente da dupla brasileira que esteja jogando. Isso, cara, em qualquer lugar, né? Se pegar Entendeu? agora o Wimbledon, que na segunda semana, sei lá, quadra 2 ali, ou, acho que é quadra 2 ou a 3 ali,
que só tem duplo, basicamente, a quadra tá cheia, cara. Tipo, óbvio que Exato. às vezes num torneio ou outro, realmente, a quadra não vai encher, mas até aí, cara, se você pegar um jogo, sei lá, de dois caras top 60 ali, cara, vai estar meio Vai estar parecido, vazio. entendeu? Vai estar vazio, vai estar vazio. Não, Ah, o próprio o número um das duplas fez essa sacanagem com o Opelka depois que ele falou merda, né? Pegou um jogo dele em sim, Indian Wells em casa, onde supostamente o cara deveria ter uma torcida forte. Porque é isso, aqui no Brasil, se você botar você pra jogar uma partida de quali no Rio Open, a quadra vai encher. Ponto. qualquer brasileiro. Mesmo que você seja de duplista, se você jogar simples lá, a quadra vai encher. Então, assim, eu achei a analogia muito boa, mas, assim, eu não chego nem no mérito de ir pra fora, porque, assim, eu nunca saí do Brasil. Então, analisar o mundo exterior é complicado, mas, assim, eu trago mesmo a realidade pro tênis brasileiro como instituição, porque, assim, quando o Sim. Marcelo Melo ganhou o Wimbledon, todo mundo festejou. Quando o Marcelo Melo ganhou o Roland Garros, todo mundo festejou. Quando o Bruno Soares ganhou o primeiro Grand Slam, foi um negócio assim, caralho, o Brasil tá ganhando o Grand Slam de novo depois de mais de uma década e tal. Será que sem isso a gente teria conseguido chegar onde a gente chegou? Será que a gente conseguia ter tido estrutura pra ter o Guto, pra ter Naná, pra ter Vitória, pra ter o próprio Fonseca, sabe? Será que a gente teria tido apelo pra construir esses atletas? Eu acho que esse para mim é um dos questionamentos mais importantes assim, porque tudo se retroalimenta, né? Com certeza. Eu acho que teve algum período ali que o Belucci já não estava tão bem ali, porque mais ou menos o Belucci estava junto com os caras ali na época do Marcelo e do Bruno. Mas acho que teve um momento ali que, cara, eu acho que basicamente a dupla estava carregando o tênis brasileiro sozinho. Que era Marcelo e Bruno. Acho que provavelmente só devia estar Marcelo e Bruno, que foi quando o Bruno estava jogando com o Pavic, Marcelo no Sim. Tambodini, cara. Foi acho que Bruno e uma época que Jamie, pô, acho que deve ter. Bruno e era Piers não, era qual era aquele Peia? Com o Alexander Péia, depois Peia? com o Murray também, que eu acho que talvez deve ter tido um período ali que não tinha nenhum top 100 simples, e que aí depois acho que veio o Thiago Monteiro, talvez eu tenha esquecido alguém, mas, cara, que foi eles ali que meio que seguraram por um tempinho até Sim, sim. vindo essa galera que tá vindo com tudo aí, né? A molecada tá vindo forte. Exato. Ah, e assim, a gente tá focando muito em ATP, 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 porque é ATP quem tá fazendo essa merda. Mas assim, o fenômeno Luiz Stefani e Gabi Dabrowski, porra, a gente fez a canadense falar português, cara. Sabe? Não, e não é só no Brasil, não. Você pegar, tem a Índia, por exemplo, os cares investem muito dinheiro basicamente em dupla. Eles não tem, por exemplo, simples, os caras são só duplistas, sabe? A própria, Alguns dos maiores duplistas da história foram indianos, né? a, a própria Federação Britânica, cara, os caras investem muita grana ali em, sabe, em estatística, em treino, nos caras, e eles fazem questão de estar ali, entende? Então, não é, sabe? Não é por acaso que os caras têm, sei lá, acho que 5 top 10 não sei, um negócio assim. Então, É interessante. os caras estão ali, eles investem. Acho que saiu, não sei quanto que os caras investiam, tipo, é papo de milhão, assim, nas questões de estatísticas, de números, assim, e tudo mais. Então, não faz. É isso, cara. Realmente, o que o Rafa me falou ontem faz muito sentido e eu estou muito apoiado nisso também, que é a questão de você estar matando uma parte do esporte, assim, tá ligado? Então, essa é a mais falando que algo, importante. falando que algo não vende, sendo que você não está tentando vender aqui. Não tem como você vender. É impossível você vender alguma coisa sem estar tentando vender aquilo. Uhum. Eu quero vender. Eu quero vender, sei lá, qualquer coisa que seja. Pode ser Vou, ve arroz. Você não. vou vender um carro sem anunciar ele. Tipo, pode ser arroz. Quero vender arroz, mas tipo assim, como? Se você não tá tentando vender a parada, tá ligado? É. Bom, É isso. vamos aguardar, ver o que que sai disso. E, bom, passando adiante, só para poder te liberar, que o menino tem que ir para a quadra daqui a pouco, eu queria falar um pouquinho de Wimbledon. Tem assistido? Quais os seus palpites? Qual a sua expectativa para esse Wimbledon esse ano? Sem Alcaraz, com Djokovic brigando pelo 25, Sinner meio para lá, meio para cá, ninguém sabe muito bem como que ele tá. Cara, sempre tô de olho, né? Sempre tô acompanhando. Eu tô um pouco interessado para ver como o Zverev vai
jogar esse primeiro Grand Slam dele. Tudo bem que é grama, não é tanto piso que ele vai tão bem, mas estou interessado em saber como ele vai jogar esse primeiro Slam, tendo o título de Slam, quando ele chegar ali para jogar com um cara grande. E, cara, Djokovic é Djokovic. Então, ainda mais na grama, eu acho que é o último piso, talvez, que ele tem essa chance. Eu não vejo ele ganhando, assim, mais em outro piso. Muito difícil, cara, muito difícil. E é meio que um pouco é a chance dele, porque em teoria só tem o Sinner. Eu acho que ele não se vê. Eu acho que ele se vê muito confiante, por exemplo, contra um Zverev da vida, se essa. Não sei se é o chaveamento do Zverev é final ou se é a semi. É, eu tô vendo isso aqui agora, porque eu também não lembro de cabeça. Enfim. E cara, no feminino, vamos ver, a Osaka parece estar de volta, tá com um semblante muito bom. E não sei se ela jogou ontem ou não. Que não. Joga hoje. Joga hoje. Joga Né? hoje, joga hoje. E, cara, tá interessante, né? O Cine eu acho que deve estar mais motivado do que nunca, né? Mais depois do que aconteceu em Roland Garros. O chaveamento do Djokovic com Zverev é final, do Djokovic Uhum. com Sinner é semi. Eu não vejo, cara, eu acho muito difícil o Djokovic se ganha do Sinner numa semifinal. Cara, eu não vejo ninguém Aí ganhando dele. vai virar um animal. Independente de como ele esteja, se ele É, conseguir fazer isso, a confiança vai lá em cima, né? é, deve aparecer o Djokovic de 2012, 2018, 2000, qualquer ano que você quiser aí. 2018, não sei. Mas, enfim. E, e o feminino tá muito em aberto, né? Na dupla, acho que a Luísa ia jogar por A agora, não Luísa sei se tá já jogou jogando também. agora, se eu não me engano. Eu acabei de ver aqui. Ou, Tá em quadra nesse momento. Primeiro game, segundo game ainda contra a Storm Hunter e a Cissy McNally, terceira rodada. e, É um piso bom, bom pra elas, né? É um piso muito bom pra elas, a grama. sim, não. Elas, no caso, eu acho que qualquer piso tá sendo bom, elas estão jogando muito bem. Cara, tem uma dupla muito forte ali, que é a da Townsend com a. Elas ganharam o Roland Garros, até eu acho. Siniakova estão jogando agora também, É, primeiro game do primeiro set. essa dupla, cara, muito forte. Eu lembro de. A Townsend é nossa cidade. Nossa cidade que eu digo é eu, Bia, Rafa, que a gente é 96. No Mundial de 16 anos, a Townsend era uma das americanas ali. E, cara, eu lembro que puta, a gente veio ela jogar com muita facilidade, assim. É muito forte, né, cara? E é muito. E é um estilo de jogo que é um pouco mais raro no feminino, né? Que é, tipo, esse jogo um pouquinho mais sujo, assim, mais habilidoso, menos. Não tanto. Ela tem, óbvio, né? Golpes potentes, mas tem um pouco mais essa leitura de jogo, sabe? Suja um pouquinho mais o jogo. Não é um jogo flat o tempo todo, né? Ela varia muito. Exato. E, cara, interessante. Vai ser interessante ver aí. Muito bom. E sobre o João Fonseca, sobre a campanha do Fonseca, falar um pouquinho que a gente não falou, né? Semana passada a gente gravou antes da derrota dele. Eu tinha feito uma pincelada no podcast da semana passada, até com base em algumas conversas que a gente teve sobre grama, que eu vejo o João ainda não entendendo muito bem como que a grama funciona. Porque a grama é uma superfície viva, tem vontade própria, tem uma, né, uma aura própria ali, ela quem manda, quem joga nela só obedece. E eu percebi no jogo dele, assim, primeiro que o swing, eu acho que o swing do João já não ajuda muito, é um swing muito longo pra grama. Né, aquele forehand, e ele é um cara que gosta daquela bola que dá a pingadinha pra enfiar a mão, e a grama não deixa muito isso acontecer. E eu percebi no jogo contra o Safiulin que ele basicamente encontrou um ponto onde ele tirou totalmente o ritmo do João e foi empurrando cada vez mais ele para as cordas. Mais ou menos essa leitura do jogo, na tua visão? Cara, não vou palpitar muito, porque eu realmente não vi muita coisa Não, e aí vai que a ATP briga desse também, jogo. mamãe não deixa. Ai. Ah, mas, cara, tem um pouco de sentido, né? Eu acho que quando eu vi esse jogo com o Sapiolin, o cara vindo do quali, ganhando 2 jogos 5 sets e tudo mais, vi algumas pessoas falando da questão física e tal, mas, cara, eu acho que hoje em dia os caras estão preparados para isso e o cara vem também
na energia ali, na euforia, sabe, de estar voltando. Tanto é que o cara, pô, se emocionou pra caramba ali na entrevista pós-jogo e tudo mais. Então, eu acho que o físico acaba que é superado, assim, sabe? E sim, cara, eu acho que é questão de. Acho que vai ser questão de tempo, assim, até o Sim. João entender como que ele vai jogar na grama, assim, sabe? Porque é isso, realmente ele é um cara que tem até por ele ter tanta potência, por isso que os golpes dele acaba sendo, principalmente o forehand, ele acaba sendo um pouco, né, tem um swing um pouco maior, mas, cara, eu acho que quando ele entender e se adaptar melhor, principalmente entendendo, jogando com esses caras que jogam meio que vindo para cima, tanto é que ele teve dificuldade em rally também contra o Hanfman, né, que é um cara assim, um cara que até no saibro joga, tipo, botando pressão, meio golpe curtinho, vindo para cima. E isso é uma Eu acho que característica de escola de tênis, né? Porque o Safiulin, a escola russa e a escola alemã são escolas de jogar pra cima, né? Não são é escolas que os de muita caras troca de bola. É que os caras no inverno, por exemplo, os caras acabam jogando indoor, né? Carpete indoor, que é bem Uhum. parecido assim com a grama e para nós é um piso acaba sendo diferente por isso assim. Então, mas eu acho que quando ele entender melhor assim como funciona e tudo mais, cara, eu acho que tem tudo para ele ir muito bem na grama, porque Não, ele com toda certeza. tem fortes golpes, ele, cara, ele pode chegar na Saca rede, muito, ele voleia bem. exato. Então, quando ele, sabe, ele tem uma coisa que ele faz muito bem, que ele usa, principalmente na quadradura também ele usa, que é esse bloqueio na devolução. Cara, ajuda bastante, assim, sabe? A entrar bastante nos pontos e, cara, é uma bola que se o cara bloqueia bem, é muito difícil. A bola fica baixinha, fica muito difícil do cara já sair com um ponto, sabe, Uhum. tipo, tão dominado. É, eu percebi que Então, ele tentou executar isso na grama, mas sofreu um pouco com o kick da bola, né? Que foi até uma coisa que eu falei na semana passada. Eu falei, cara, quantas quadras de grama tem no Brasil? Deve ter duas, três se tiver. Porque assim, o não, brasileiro não então, joga na grama. O brasileiro ele não aprende, não nasce. Assim, a única coisa que o brasileiro joga na grama é futebol. O resto, esquece. E aí, em Wimbledon, e, você tem em frente ao All England Club o Wimbledon Park que você pode alugar a quadra de grama para jogar tênis. Né? Então, a cultura, uhum, se você pegar a Alemanha, que é um país com uma cultura muito forte de grama, a Rússia, que joga indoor no carpete, que é uma quadra tão rápida quanto, fica mais fácil para eles. A gente acaba tendo que, jogadores como Fonseca, acabam tendo que aprender passando uma vez por ano por esse circuito ali. Então, realmente, corrobora com o que eu falei semana passada. Então, muito bom. mas ele vai se descobrir ali ainda. Vai, com toda certeza. E, bom, pra gente encerrar, você teve uma experiência quando juvenil lá em Wimbledon e tal. Queria que você falasse um pouquinho pra quem nunca jogou numa quadra de grama, nunca pisou numa quadra de grama, qual é a sensação, o que que precisa, o quão sofrido é jogar numa quadra dessa, onde a bola quica, desliza e cola no chão. Cara, eu particularmente, eu gostei. Desde a primeira vez assim, que eu fui jogar na grama, eu gostei. Primeiro porque eu não tenho, acho que, golpes tão grandes e eu sempre tive acho que uma qualidade minha, assim, é que eu consigo me adaptar rápido até as condições. E eu tenho esse jogo um pouco mais retinho, então, cara, a bola ficava ali eu até gostava, mas o problema é esse, sabe? Às vezes o problema é contra quem você vai jogar. Que, por exemplo, pô, aí você vai pegar, tipo, é isso, você vai pegar um americano grande, você vai pegar uns caras que, sabe, que são mais favoráveis o piso pro cara, acaba sendo mais difícil, assim, cara. Mas é isso, cara, a bola baixinha o tempo inteiro, a bola não quica, tanto que, cara, às vezes você vê um cara se defendendo lá longe, o cara dá um balãozaço pra cima, cara, a bola pica e fica até meio, dependendo do tamanho do cara, fica até difícil pro cara esmechar ali, né? Então, por isso que, cara, sei lá, o cara que dominou a grama foi o Federer. Cara, era um abafo o tempo inteiro, a bola tá sempre baixa, então, cara, o cara tá vindo pra rede o tempo inteiro, como é que você vai ficar, tipo, tirando bola do chão e dando passada com o cara fechando, tipo, basicamente todos os ângulos, né? Porque o jogo é um jogo que, com a bola também que tá mais baixa, não tem muita altura, fica difícil você achar os ângulos curtos da quadra, né? Acho que é por isso também que o Nadal sofreu um tempo, assim, até se adaptar. Foi isso, que era um cara que jogava, a principal jogada dele era o forehand cruzado curto e com altura, né? Então, cara, de repente você tá batendo uma bola alta, que no saibro a bola sobe e o cara tem que bater aqui.
Cara, na grama a bola fica na alturinha gostosa ali, sabe? Para o cara vir e enfiar a mão. E aí fica um cara, tipo, meio que dando para cima e o cara enfia na mão. Então, slice é muito efetivo, porque a bola já vem baixa e fica espirrando e fica vindo até você, sabe? Então, você tem que estar sempre muito baixinho e... Mas, cara, é uma sensação... Joelho tem que estar em dia É, também, né? eu acho que quem tem oportunidade aí de... Que no Brasil tem aí, tem uns locais que os caras têm, tipo, um empreendimento, né? Com grama natural mesmo, que deixa os caras... É ali perto de Campinas até tem um lugar, tem um outro também perto de, não sei se Sertãozinho, Ribeirão, não sei. Enfim, que os caras parece que levaram a grama de Wimbledon mesmo, mantém a mesma alturinha ali e tal. Os postes, cara, é muito legal. É uma Essa de sensação muito Campinas gostosa, eu cara. sei que existe, nunca fui, mas eu conheço de nome. Agora, essa de É, Sertãozinho eu não conhecia, não. e... não sei se Sertãozinho, a IKEA fez um evento lá para os clientes e tudo mais, mas eu não lembro exatamente onde é o lugar. Eu sei que era interior de São Paulo também. E, cara, é muito legal. Quem puder ter essa experiência é completamente outro tipo de tênis, assim, sabe? Realmente é outro tipo de tênis. Tanto que, cara, o Federer dominava com maestria porque, cara, era isso. Daqui a pouco você via, cara, era um segundo saque, você já sabia que tava meio lascado, porque, cara, ou ia vir uma devolução rápida em você, ou de repente, cara, ele dava um slice e tava Com a cara com a na cara rede. na rede lá, assim, tipo, e é um É que cara que, pô, é um e é estilo isso, de sabe? jogo que vai totalmente no contraponto do tênis atual, né? Que a grama pede que você tire o ritmo e não coloque ritmo no tênis. Também. Por isso que, cara, e aí você pega, por exemplo, também o cara como o Djokovic, que tem muitos títulos ali e tal, cara, é um cara que se defende muito bem e, cara, fica jogando, por exemplo, rápido pelo meio. Às vezes você vê que o Djokovic não tá nem tentando, tipo, abrir tanta quadra, mas, cara, esse rápido pelo meio, tipo, é muito difícil, sabe? Então é meio que quem toma o controle do ponto geralmente acaba ganhando ponto. Que também tem a questão que é muito difícil. Travou. Travou! É. É diferente, né? É como se fosse uma chuteirinha de society, assim, é muito legal. Porque, Deu cara, uma pra ter bela de uma aderência ali. travada, deu uma bela de uma travada É, do momento em que você tava falando que o cara que tá controlando o ponto ganha o ponto. E aí depois não é, veio mais nada. Mas enfim, você tava falando do tênis, né? Que tem as travinhas e tal. porque é muito difícil essa questão de movimentação, realmente, porque mesmo com o tênis esse especial para grama, tem pouca aderência, né? Então, cara, mas é sensacional, é sensacional. Então, quem tiver a oportunidade aí, cara, é massa, é muito legal. Show de bola, meu querido. Cara, muito obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado por dividir a tua revolta, a tua experiência aí sobre essa questão das duplas, também um pouquinho da sua experiência sobre o Wimbledon. Obrigado pelo seu tempo e, bom, deixa aí o teu salve. Não, eu que agradeço o convite, muito legal, foi experiência muito bacana. E, bom, quem sabe eu apareço mais vezes. Opa, Ou não, também. não precisei nem intimar, pô. Que isso? Não, não. Gosto assim, gosto assim. Não, espero que o pessoal que escute aí goste. E é isso, vamos que vamos. Seguimos aí A na luta. batalha. E quem sabe, né? Vamos ver, de repente não, também os caras acabando com a dupla. Vai ver que os caras acabando com a dupla, você vai ter que virar meu co-host fixo aqui. Nossa, então, olha, de repente eu já Vai tô ter que cavando trabalhar no minha Brasil vaga no já. tênis, já que tá cavando a vaga já. Pois é. Queridão, muito obrigado. E, Valeu. pessoal, até semana que vem. Espero que vocês tenham curtido o episódio.